Olá! O programa Mulheres em Debate está no ar. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, durante todo o mês, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul vai atuar na mobilização e sensibilização da sociedade, alertando para a não discriminação e a valorização das mulheres no ambiente de trabalho. Você acompanha o nosso programa aqui na TV Alemes e nessa edição eu converso com a secretária de Administração e Desburocratização do Estado de Mato Grosso do Sul, a Ana Carolina Nardes, e também com a Procuradora do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, que também atua na função de consultora legislativa. Quero dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas. Secretária, obrigada. Obrigada, Aline. Bom, e antes do nosso bate-papo, vamos conferir uma breve reportagem com o tema do nosso programa. De acordo com uma pesquisa do IBGE para o Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, atualmente 41,8% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres, contra 58,2% por homens. Esses dados mostram como a desigualdade de gênero ainda marca uma forte presença em instituições e empresas, criando diversos obstáculos para o público feminino, como situações de abuso e salários mais baixos quando comparados aos do público masculino. A inserção da diversidade nesse sentido contribui para que esse grupo reivindique cada vez mais espaço nos ambientes corporativos. Os dados do Ministério do Trabalho mostram que o trabalho feminino está concentrado em alguns setores, como de serviços, comércio e indústria da transformação. O único setor em que as mulheres são maioria é o da administração pública. De 9,5 milhões de postos de trabalho, 5,5 milhões são de mulheres. No ensino superior, as mulheres são maioria. Elas também são as que possuem maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A conclusão é de que a empregabilidade de mulheres brasileiras de 25 a 34 anos com ensino superior é de 82% e cai para 63% entre mulheres com ensino técnico e para 45% entre mulheres sem essa capacitação. Contar com mulheres nas equipes contribui para a diminuição dos preconceitos relacionados ao gênero. Isso porque instituições e empresas se tornam menos autoritárias e mais colaborativas, favorecendo, sobretudo, o combate aos papéis impostos sobre a presença do público feminino em cargos de liderança. Muito bem, então a gente conferiu essa reportagem com alguns números, dados, especialmente do IBGE, mostrando a situação das mulheres no ambiente de trabalho e essa disparidade que ainda existe entre homens e mulheres e a relação, entre ambos os gêneros no que diz respeito à integração, tanto do homem quanto da mulher no ambiente empresarial, seja ele público ou privado. Então, eu gostaria aqui de direcionar primeiro a pergunta à nossa secretária de Estado, aqui, Ana Carolina, Estou com duas Anas Carolinas no estúdio, não vou ter problema em errar o nome, mas começar com a secretária, falando sobre até a respeito da sua opinião no que diz respeito à evolução das relações de trabalho com a presença da mulher, nesses ambientes corporativos, até no setor público. Gostaria que você contextualizasse contando também sua experiência. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Agradecer aqui pela oportunidade de falar desse tema que para nós mulheres é de suma importância. Nós já evoluímos muito, Lívia. Eu entendo assim que a mulher, durante muitos anos, nós tivemos um papel um pouco à margem, da sociedade com relação à questão profissional, mas assim, de pensar que na década de 1920 nós não votávamos, não podíamos abrir empresas sem autorização dos maridos, e hoje nós já podemos fazer isso e muito mais, Nós já estamos ocupando espaços que antes eram ocupados só por eles, então eu vejo isso como uma grande evolução. Temos muito, como vimos, ainda a melhorar e evoluir, mas eu entendo assim, a respeito do Estado, que é o que eu posso falar hoje, da nossa estrutura do Estado. Nós temos mulheres inteligentes, mulheres muito capacitadas à frente de cargos de liderança. Nós temos hoje 3 secretárias de Estado à frente de grandes secretarias, como a Secretaria de Educação do Estado, que desenvolve as nossas crianças para o futuro da nossa sociedade.
Então, nós temos a nossa secretária Elisa Cleia, também à frente da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, que faz esse trabalho de integração da nossa sociedade. Nossa consultora legislativa, Ana Carolina, que é uma mulher assim brilhante no que faz, está sempre ao lado do governador, nos apoiando em todas as nossas legislações do Estado que nos norteiam com relação às políticas públicas. Então, eu vejo assim, nós evoluímos muito, ainda temos muito a evoluir, mas acredito que com o conhecimento, com o passar dos anos, nós começamos a ver que nós tínhamos muito a contribuir para a sociedade. E hoje nós nos colocamos à disposição de fazer isso. Então, acho que isso vai fazer com que a gente cresça bastante ainda. Bom, e doutora Ana Carolina, na sua opinião também, como é que é o papel da mulher nessa evolução das relações de trabalho, também contando para a gente um pouquinho da sua experiência? Oi, Lívia. Pois é uma mudança geracional, acho que é isso que a Ana colocou. Nós já entramos num outro cenário, né, com muito mais facilidade para o estudo, para a capacitação e cada vez mais nos postos de trabalho. A realidade do estado de Mato Grosso do Sul, aí bem desenhada pela Ana, com indicações técnicas, com mulheres capacitadas à frente das suas pastas. Então, há, de fato, muitos espaços hoje já ocupados por mulheres e com todo o mérito para estar ali naquela condução, né? Sabemos das dificuldades, sabemos dos números muitas vezes reduzidos, mas eu acredito que mais do que números, mais do que sermos talvez diferentes ou melhores, o que realmente a nossa luta, o que a gente busca, é para que haja esse equilíbrio, né, na participação em espaços de liderança, associados a esses requisitos de dons, de aptidão, de estudo, de capacitação, e é isso que a gente tem se unido. A Ana à frente de uma secretaria, né, mãe aí do Estado, Administração e Desburocratização, é testemunha da parceria que nós fazemos no dia a dia, né, Ana, em todas as nossas ações e unindo esforços para que essas conquistas sejam consolidadas, que esses espaços não sejam temporários, né, e não só pelo gênero, mas que associado ao gênero, essa nossa aptidão, capacidade, ela realmente seja permanente, nós temos desbravado, então que isso se consolide. Bom, e até então, para continuar, né, nessa questão das discussões sobre a justiça dentro dos ambientes corporativos, sejam eles públicos ou privados, e também a inserção dessa mulher que é competente, que é graduada, né, na comparação com os homens, as mulheres, elas estudam mais, né, elas têm mais acesso a nível superior e também graus de especialização. Só que, por outro lado, a gente tem a maternidade como um ponto de rejeição por parte dos empregadores. E como é que a gente poderia fazer também até no nosso dia a dia para tentar contribuir com uma mudança de mentalidade para que as remunerações das mulheres possam ser mais iguais, né, no sentido de amplo, né, do que a gente pode falar sobre mercado de trabalho. Do setor público, eu acho que é mais difícil a gente fazer esse comparativo, mas a mulher estuda mais, por outro lado, a mulher é mãe, então ela sofre um certo preconceito também. Com certeza. Como eu falava agora há pouco, até comentava com as amigas aqui, falando sobre o assunto que nós não tivemos uma nova função, nós agregamos função, né? Nós deixamos de ser filha, aí nós viramos esposas, aí nós viramos mães, aí vamos para o mercado de trabalho e tudo isso fica agregado. Nós não deixamos de ser mãe para virar uma profissional. Então, isso tem que ser olhado, esse olhar, e isso não nos desmerece, não nos diminui, não faz com que a gente não seja tão competente quanto, que a gente não possa se doar, né, da forma que a gente precisa para o trabalho, com compromisso. Então, eu acho que esse olhar do gestor, ele tem que existir, tem que ser válido, né, para que a gente possa desempenhar a nossa função, assim como os homens desempenham. Até porque os homens também, hoje em dia, né, têm dividido o papel conosco também dentro dos lares. Eu, pelo menos, assim, uma questão pessoal, tenho muito o auxílio do meu marido no dia a dia com relação ao meu filho, levar para a escola, voltar da escola, e isso me ajuda bastante, e essa lógica, essa logística já criada nos nossos lares, ela hoje já é uma realidade,
No passado, ela estava muito distante, as mulheres ficavam em casa, os homens iam para o mercado de trabalho e eram provedores. Hoje nós temos mulheres tão provedoras quanto os homens. E, como você falou, a realidade no serviço público é diferente, nós temos tabelas de remunerações. Sim. Então não existe o gênero. A mulher ela tem o mesmo vencimento que um homem no serviço público. Então eu acho que isso tem que ser repensado no privado. Porque nós temos as mesmas atribuições, as mesmas funções, as mesmas competências e, às vezes, até mais capacitação. Então, nós precisamos ter esse olhar, os gestores precisam ter esse olhar, as chefias ter esse olhar de que a mulher, não porque é mãe, porque é esposa ou porque agrega funções, ela não vai ser tão comprometida e tão capacitada e produzir menos que um homem. Nós temos a capacidade de produzir igual ou mais, porque não é uma questão de gênero, é uma questão de compromisso, é uma questão de qualificação e passa muito longe de uma questão de gênero. Sim, e até pegando também o gancho da campanha da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres para esse 8 de março de 2022, que passa pela palavra respeito. Por que é tão importante que exista esse respeito entre os colegas para que vocês possam desempenhar a função de vocês? Pois é, Lívia, complementando até um pouquinho a fala da Ana, eu acho que nós, nos papéis que desempenhamos, podemos levar essa questão da desigualdade, que passa muito pela legislação, muitas vezes. Então, o que eu busco no espaço onde eu estou, muitas vezes, é poder ser a voz de outras mulheres. Talvez essa não é a nossa realidade, né, nessa diferença remuneratória, mas nós podemos ser a voz daquelas que, pela realidade, pelo estudo, pelo perfil, não estão nos espaços que nós estamos. Então, desenvolvendo políticas públicas que buscam a cidadania, que levam ao respeito, como você está falando. A Assembleia tem uma consolidação de leis que são em prol das mulheres. Eu fui dando uma olhada e há muitas pautas, há muitas agendas ali que nos tocam, dentre eles o tema do respeito, para que você se sinta confortável naquele ambiente, muitas vezes mais masculino que feminino, né? Mas desempenhando o seu papel ali com toda a tranquilidade, com toda a autonomia. Eu acho que falo um pouquinho por estar ali no espaço da consultoria legislativa, mas eu acho que as leis, elas representam um instrumento, sim, de consolidação desses direitos. É importante que as mulheres percam o medo também, reivindiquem, né, junto aos seus candidatos, ao seu deputado, ao seu vereador, políticas públicas para melhorar o ambiente de trabalho. É importante que elas também sejam protagonistas nesse sentido. Eu acho que a gente está um pouquinho aqui para encorajar essas mulheres também, né, doutora? Você falou o termo, você sabe quando me veio o convite para falar, compartilhar e estar aqui contigo, eu acho que eu pensei assim, olha, eu me encorajo de ir lá, porque quem sabe, falar um pouquinho dos meus passos, da minha história, do meu pensamento, eu possa contribuir de alguma forma com esse desenvolvimento pessoal, social, econômico dessa mulher, né? Que muitas vezes não está no nosso meio, né, Ana? Não está, às vezes, no nosso dia a dia, ou até está, e nos ouvindo o relato, possa, de alguma forma, ter esse despertar. Então, acho que encorajar é uma palavra que você usou e que me veio à mente desde o início. Agora, falando sobre trabalhar com mulheres, na equipe da SAD, da Secretaria de Administração e Desburocratização, tem muitas mulheres. Muitas mulheres. Inclusive, o meu gabinete é composto só de mulheres. Nós somos no gabinete hoje 11 mulheres, né, a todo o que norteia ali toda a parte estrutural, todas as documentações que entram e saem da secretaria passam por essas mulheres. Tanto a parte de assessoria, quanto a parte assessoria de comunicação, técnica. E a Secretaria de Administração, nós temos quase 80% das superintendências são gerenciadas por mulheres também. Eu digo que, na verdade, isso não foi uma escolha por gênero, aconteceu. Mas eu visualizo que essas mulheres desempenham tão bem o papel. No gabinete, por exemplo, eu já até pensei, sabe, em dar uma mesclada, mas funciona muito bem. Nós temos uma coerência no trabalho, elas entendem, nós nos comunicamos bem, nós nos entendemos bem, então tem fluído super bem.
Então, assim, na Secretaria de Administração, a presença da mulher é maciça. Bom, agora falando a realidade da doutora Ana, no Legislativo eu sei que é um ambiente mais masculino, né? Então, falar sobre esse respeito também, como é que é esse trabalho desenvolvido junto aos homens, aos colegas. Exatamente, Lívia. Nessa legislatura, né, até pouco tempo, nós tínhamos só deputados homens, né? A deputada Mara entrou já ao final, nos últimos anos, então, mas eu posso testemunhar do trabalho que é desempenhado com todo o respeito, com toda a parceria nos gabinetes dos deputados, com os próprios deputados, né? A gente criou um link de trabalho extremamente favorável, seja da informalidade do WhatsApp, que hoje nos exige no dia a dia, as ligações, as reuniões virtuais, presenciais. Então, para mim foi um grande desafio estar à frente da consultoria legislativa, passar assim, a trabalhar quase que dentro da Assembleia, porque a gente precisa estar no dia a dia acompanhando as sessões, debatendo as emendas a todo tempo ali. E o meu testemunho é o mais favorável possível, é o que encoraja as mulheres sim para irem para esse espaço de trabalho sem nenhuma resistência e de reconhecimento do respeito de todos os deputados daquela casa. Bom, e eu tenho assim uma visão muito clara, né, do fim do ano, primeiro com a secretária Ana Carolina debatendo, né, toda a renegociação salarial das categorias. Eu acho que foi muito emblemático esse momento para o Mato Grosso do Sul, depois de muitos anos, muitas negociações. É um caso de sucesso. E também outro momento que ficou para mim muito marcante foi da doutora Ana Carolina recebendo ali todos os elogios do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, no final ali dos trabalhos parlamentares, no fechamento do ano, quando foi apresentado o balanço parlamentar e o trabalho de vocês muito reconhecido, muito enaltecido. Isso é realmente motivo de orgulho. Parabéns aí. Chega a emocionar, né, Lívia? Realmente, porque a Ana participou comigo nesse trabalho legislativo no final do ano, né? Já é muito puxado o final de ano, mas esse ano foi muito especial, né? Esse último ano, esse encerramento, a SAD com apresentação presencial lá, né, Ana, com planilhas, carreiras, inúmeras carreiras, né, que é um trabalho muito minucioso, que exige muito tempo, e a gente não teve todo esse tempo, né, mas tivemos toda a dedicação da equipe da SAD toda, da secretária liderando, e também da consultoria legislativa, com toda a nossa equipe ali abraçando essa missão dada pelo governador, né, e que nós conseguimos ali entregar a tempo e que os deputados receberam, votaram, apreciaram, discutiram, né, Ana, projeto por projeto. E ao final eu escolhi estar naquele momento, assim, para ir agradecer a última sessão, o último projeto votado, eu queria estar ali ouvindo. E tive a graça, né, e a alegria de ouvir as palavras do presidente, como reconhecimento, não recebo só meu, mas da minha equipe toda, do Estado, né, da equipe do Executivo que se debruçou durante esse ano legislativo. Então, ele serve para nos encorajar mais, né, para nos dar mais vontade de seguir, que vale a pena, todo esse compromisso, essa dedicação, as horas todas ali, né, a mente muitas vezes não desliga, né, Ana? Com certeza. 12 horas de trabalho diário, fora os excedentes durante a noite, as mensagens de WhatsApp até altas horas da noite que a gente troca. Porque normalmente o público comum, eles sabem, né, de um projeto ou outro porque a mídia noticia, né? Mas nós que estamos vivendo os bastidores, o volume de trabalho foi realmente impressionante. O volume de trabalho realizado pela Secretaria de Administração para gerar essas legislações que fizeram as alterações de carreira, ele realmente é imenso e intenso. O trabalho prévio, né, o que precede a essa legislação, né? E assim, falando sobre a Assembleia, que hoje é a segunda casa, né, da nossa consultora legislativa, Ana, eu falo às vezes que eu ligo para ela, não, está na Assembleia, né, apresentando os projetos, ela leva aquilo que nós entendemos que pode ser bom, né, no meu caso, no final do ano, para os servidores do Estado. Nós fizemos todas essas alterações legislativas, a revisão geral anual dos servidores agora para 2022,
um trabalho realizado intensamente pela equipe da Secretaria de Administração, que é composta também só por mulheres, importante também dizer isso, mas eu vejo assim, Lívia, que a gente precisa também encorajar nossas mulheres para estarem nos legislativos votando esses projetos, né? Como você falava, hoje nós temos lá somente a deputada Mara Caseiro representando a mulher, né, sul-mato-grossense, e acredito que se a gente precisa ter esse olhar de que a mulher é importante nesse espaço para que tenha a visão e leve a visão do que nós mulheres entendemos sobre políticas públicas, como votar políticas inclusivas se lá nós não estamos, né? Nós contamos com deputados fantásticos hoje, muito parceiros que sempre nos escutam, têm um olhar muito amplo a respeito de tudo que a gente quer levar para a população, mas de fato é muito importante que as mulheres se encorajem em estarem nesses espaços. Acredito que a gente tenha ainda muito a crescer na política sul-mato-grossense com relação à participação feminina. Sim, isso passa também bastante pelo nosso tema, que é respeito, porque vocês precisaram muito disso, né? De muito suporte, de uma equipe unida, de respeito para conseguir levar esse resultado que foi bem sucedido. Agora falando um pouquinho mais do lado pessoal de vocês, sobre a autocobrança. Como mulher, vocês se cobram mais? Isso é uma realidade? Mulher gestora pública é num cargo realmente que exige, né, bastante de vocês. Então, eu assim, na verdade, não enquanto mulher, eu me cobro muito enquanto ser humano, né? E ainda mais enquanto gestora pública. Eu sempre penso, quando eu saio de casa de manhã, eu penso assim, eu estou indo fazer algo pelo próximo, pelo outro. Então, eu me cobro como ser humano. Eu sou extremamente sistemática, eu sou um pouco detalhista, mas não enquanto mulher. Eu não acho que eu tenho que ficar me provando enquanto mulher, né, demonstrando que eu sou melhor ou pior que um homem, ou fazendo isso por orgulho, né, ou por uma questão pessoal. Eu faço isso por algo que está imbuído, está dentro de mim, de que eu tenho que ser melhor para mim, enquanto ser humano, né? Eu tenho um olhar de que nós estamos aqui para evoluir. Enquanto pessoas, enquanto ser humano. Não enquanto mulher a provar que eu sou melhor do que um homem. Porque eu acho que isso eu fui alcançando enquanto pessoa. Durante a minha vida profissional, durante a minha vida pessoal, eu fui tentando atribuir algo em mim de melhor, né? Mudando enquanto ser humano, e profissionalmente eu estudo, ainda até hoje continuo estudando. Sempre estou numa especialização, agora estou no mestrado e sempre tentando melhorar para poder dar o meu melhor naquilo que eu faço, mas não por ser mulher e ter que provar para alguém que por ser mulher eu sou melhor que os homens. E é o que a gente espera, né, do mercado de trabalho, né, não apenas na gestão pública, na privada, que as mulheres tenham consciência de que elas não precisam provar que são melhores ou serem respeitadas porque são mulheres. Agora eu quero saber a opinião da doutora Ana. Como é que fica a autocobrança da mulher? Pois é, Lívia, é um perfil também, né? Eu acho que isso é uma característica minha, da Ana Carolina, sempre fui. De me cobrar muito, dentro dos objetivos que eu colocava para mim. Não pelo outro, também não por alcançar algo para atender a expectativa de alguém, mas as minhas mesmas. Então, faz muito parte da minha personalidade. A gente tem que lidar com isso, buscar equilibrar. Eu acho que com a maturidade a gente vai melhorando um pouquinho, né? E vai tentando equilibrar, até porque há uma série de outros elementos e outras pessoas envolvidas nisso. E isso é um aprendizado. Eu acho que a gente conseguir organizar ali todas as missões daquele dia, os prazos, os secretários a atender, o governador e também a casa, a família, as suas prioridades, enfim, a sua vida pessoal, saúde. Então, assim, eu acho que o tempo nos traz um pouco um aprendizado, mas tem muito do meu perfil e eu sou muito próxima do que a Ana falou e eu acho que isso me ajuda, sempre me ajudou. Não levo como algo que preciso mudar, não. Eu acho que me ajudou, eu acho que faz parte de toda essa conquista, assim, esses espaços conquistados, o estudo, é fruto um pouquinho, sim, dessa cobrança. O que, na opinião de vocês, faz com que tantas mulheres desistam, né, de ter uma carreira bem-sucedida? Pois é, Lívia, eu acho que essa participação nesses espaços, ela nasce dentro de cada um.
é preciso que exista dentro de você. E se não existe, a gente tem que tentar cultivar de alguma forma, né? E se encontrar numa profissão, eu acho que é algo que faz toda a diferença nesse processo. Para mim, é mais fácil lidar com isso, porque eu fui para um caminho que, em momento algum, eu tive dúvida, né, da minha escolha, e eu sou muito realizada e feliz no que eu faço todos os dias há muito tempo. Não é um espaço só agora. Eu acho que é algo que realmente me completa, e eu sinto que eu consigo fazer a diferença como ser. Agora, nem todas as pessoas, né, a escolha é muito cedo, né, a escolha da profissão é muito cedo. Muitas vezes você precisa se reinventar. E o que a gente gostaria é que esse bate-papo, que a hora que a gente compartilha um pouco da nossa história, a gente possa estimular essas mulheres a buscar dentro de si, que eu acho que essa participação, se colocar nesses espaços, nasce mesmo dentro é seu, nasce dentro de você, e a gente precisa entender isso e ter força, né, para poder buscar, se inspirar em algumas pessoas, ou ter apoio e se descobrir, porque eu acho que não há nada mais libertador do que você ter um domínio próprio, né? Bom, agora pedir também para Ana Carolina, secretária, né, falar para a gente sobre isso, né, sobre essa motivação para que as mulheres não desistam. Eu acho que, primeiro de tudo, Lívia, eu acho que você tem que olhar para dentro de você, entender o que você pretende da sua vida, né? Isso é muito difícil, como a Ana falou, a gente tem uma escolha de profissão muito cedo, mas se eu, por exemplo, sou filha de uma mãe que sempre foi muito incentivadora. A minha mãe, ela sempre trabalhou também, foi uma mulher que sempre esteve inserida no mercado de trabalho e sempre me falou: minha filha, tem que partir de você, essa busca pela independência. A independência faz com que a gente tenha o poder de escolher por querer escolher, não pela necessidade, né, de se fazer uma escolha. Então, eu acho que começa por aí, a mulher olhar para ela, é isso que eu quero, e traçar isso como um ideal, e continuar buscando, se esforçar, porque tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa se esforçar. Porque também tem aquela mulher que olha e fala: eu não quero ser uma profissional, eu nasci para maternar, né? Então, você tem que estar bem com a sua escolha, e não olhar para o que o outro fala da sua escolha. Então, eu tenho amigas, por exemplo, que maternam, escolheram isso como uma opção de vida e são felizes assim, né? Eu tenho amigas que são excelentes profissionais, como a doutora Ana Carolina, minha amiga querida, e é feliz assim, a gente sabe o quanto que ela se realiza nessa profissão e buscou fazer isso e busca cada dia melhorar. Então, assim, eu não acredito que as mulheres acabam desistindo. Elas podem, às vezes, optar por caminhos diferentes. Isso não tem erro, né? Não está errado. Agora, sim, se você buscou aquilo, se você tinha aquele sonho e você desistiu, acho que você tem que olhar para dentro de si mesma e pensar: eu posso. Eu tenho condições de fazer isso. Eu acreditar em você mesmo, eu acho que é o primeiro passo para que você não desista. Não dar ouvidos a interferências externas, porque muitas vezes a gente tem aquela vozinha de outra, até nossa mesmo, dizendo, né? Não vai dar certo. Eu sempre digo que o medo, ele existe. Eu não faço nada sem medo, né? Porque tem aquele medo que você precisa ter, que é o que te freia a fazer coisas excessivas. Sim. Mas o medo que te paralisa, ele não é saudável. Então, o meu recado é: não tenham medo. Se você tem o ideal de buscar uma vida profissional, de crescer enquanto ser humano, se arrisque, vá atrás, se organize, né, na sua casa, naquilo que você precisa fazer, para que você tenha tempo de cuidar de você e dos seus sonhos. Pois é, quero agradecer então, bate-papo muito bom aqui. O programa Mulheres em Debate vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a participação das nossas convidadas, secretária de Administração e Desburocratização do Estado, Ana Carolina Nardes. Obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, agora pessoalmente, né, doutora? Bom, e agradecer também a procuradora Ana Carolina Ali Garcia, que atua na função de secretária especial como consultora legislativa. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom, confira a nossa programação na TV Alemes, canal 9 da NET, YouTube, Spotify e também nos canais de informação da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Não deixe de compartilhar o nosso conteúdo com sua rede de contatos. Até a próxima. Tchau, tchau.